Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, pelo YouTube e tantas outras plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá, você já sabe, é o nosso podcast semanal. Então, se você não quer perder nenhum episódio, já clica aqui para seguir a gente. Toda semana tem um podcast novo para você sintonizar com a natureza e com a agroecologia. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que o Centro Sabiá produz. Anota aí, centrosabiá.org.br. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter, procure por Centro Sabiá. Hoje falamos sobre o Dia Nacional da Alimentação Escolar. O Dia Nacional da Alimentação Escolar, que é celebrado no dia 21 de outubro, ele reforça a importância de garantir uma alimentação saudável, balanceada e que se adeque, culturalmente para onde ela esteja em nosso país. Isso é soberania alimentar, isso é soberania nutricional e segurança alimentar e nutricional. Esse momento é crucial para pensar numa alimentação que seja agroecológica, que transforme a alimentação no Brasil, sem uso de venenos, sem uso de agrotóxicos, valorizando a produção local, familiar e priorizando o respeito também ao meio ambiente, mas às pessoas e às crianças que se alimentarão dessa comida. A agroecologia oferece uma alternativa sustentável para uma merenda escolar que seja rica em saúde, rica em comida de verdade. Por isso que hoje a gente vem aqui discutir o Dia da Alimentação Escolar e também caminhos que levem a uma alimentação balanceada, com segurança nutricional e soberania alimentar. E para falar desse assunto com a gente, que hoje convidamos para a nossa mesa Luana de Lima Cunha, ela que é assessora de sistemas alimentares da FIAM Brasil, especialista em saúde da população do campo, pesquisadora no Culinafro. Luana está como assessora executiva e de pesquisa no Observatório da Alimentação Escolar, o OAE. Luana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, 21 de outubro, o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Por que uma data dessa importante de ser discutida e pensada em nosso país, Luana? Olá, João, e a todos os ouvintes da rádio. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, sempre acompanho. Então, estou muito contente em poder estar aqui hoje dialogando um pouquinho com vocês sobre essa data tão importante para a gente, que é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Essa que é uma das políticas mais antigas do nosso país e mais relevantes também, voltadas à garantia do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Então, quando a gente está falando de alimentação escolar, a gente também está falando de um direito fundamental, que é o direito à alimentação. E esse direito, ele é inerente a qualquer ser humano, independente de sua raça, cor, crença, orientação sexual, religião. Então, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai organizar todo esse programa, a nível nacional, ele garante, então, um atendimento universal, atendendo a mais de 47 milhões de estudantes da rede básica de ensino. Quando a gente fala nesse número, a gente está falando que ele está presente em todos os municípios brasileiros. São mais de 5.570 municípios com atendimento do PNAE aos nossos estudantes, Então, a gente está falando aí do atendimento de nossas crianças, adolescentes, os jovens e adultos que também estão na EJA, Então, é um programa que movimenta muita gente, ele está vinculado ao Ministério da Educação, por ser um programa também da educação e a garantia, de uma alimentação para que a gente consiga pensar melhor nesse período escolar. Em seus princípios, o PNAE vai trazer também o respeito à cultura alimentar, o emprego da alimentação saudável e adequada, que vai estar protegendo justamente
principalmente o ambiente que esses estudantes estão, né? Então, reduzindo também que eles tenham acesso a alimentos que não são tão benéficos assim à sua saúde. A gente pensa também dentro desse programa no combate à desnutrição, né, desses estudantes. Ele surgiu muito também pensando ao combate à fome mesmo dessas crianças que estavam ali na escola. E aí, em uma das nossas pesquisas realizada pelo Observatório da Alimentação Escolar, que foi o Conta Pra Gente Estudantes e Responsáveis do Grande Rio, que foi realizada lá no Rio de Janeiro, ele demonstrou pra gente que a alimentação escolar ela vai representar a principal refeição do dia para a maioria dos estudantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. E que, apesar disso, para 40% desses estudantes, a quantidade de alimentação ofertada ainda é pouca ou muito pouca. E, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade que a gente vai encontrar em outros estados brasileiros também. Então, falar sobre o Dia da Alimentação Escolar é falar também sobre a alimentação escolar enquanto um direito humano. E eu não poderia deixar de estar reforçando isso aqui para vocês. Quando a gente fala que a agricultura familiar é quem alimenta o Brasil, isso passa diretamente, inclusive, pelas escolas, né, Luana? E por políticas públicas também. Uma relação em que vence a alimentação no Brasil, né? Que políticas públicas são essas que alimentam o país, né? As escolas, as crianças do nosso país. Isso a gente tá falando aqui de PAA, né? PENAI, enfim. Diz aí pra gente, Luana. Com toda certeza, João, e que bom que você trouxe esse assunto, porque essa é uma das nossas bandeiras de luta e agenda de atuação também do AE, que é o Observatório da Alimentação Escolar, né? Que é pensar a garantia das compras públicas da agricultura familiar dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pensando também os públicos prioritários, que são as comunidades indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, mulheres, assentados da reforma agrária. Então, como eu comentei, o PNAE, ele é um programa universal, né, que vai estar atendendo todos os municípios brasileiros. E por essa grande capilaridade, né, por envolver também a transferência de recursos federais advindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está vinculado ali ao FNDE, que está vinculado ali ao Ministério da Educação, e também a contrapartida das entidades executoras. Quem são essas entidades executoras? São os municípios, estados, o Distrito Federal e as escolas federais, né, que vão estar responsáveis aí pela execução desse programa nas nossas localidades. Então, por envolver toda essa capilaridade e essa transferência de recursos, o PNAE, assim como o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, são caracterizados como mercados institucionais ou grandes espaços de compras públicas, né? E eles vão ter um enorme potencial para a promoção da alimentação saudável e adequada, valorizando a cultura alimentar local, fomentando alimentos de base familiar, comunitária, agroecológica. E dentro da lei do PNAE, que é a Lei 11.947 de 2009, é preconizado que seja destinado 30% do valor repassado pelo FNDE para as compras públicas da agricultura familiar. Então, de todo o repasse do FNDE, os municípios precisam cumprir com essas diretrizes de 30% ser destinado às compras públicas da agricultura familiar. E esses agricultores vão poder estar acessando o programa através das chamadas públicas. Claro que isso não impede também, João, que nessa contrapartida financeira que vem das entidades executoras, que são os estados, municípios, Distrito Federal e escolas federais, seja realizado também uma parte da destinação desses valores para a compra da agricultura familiar, que isso, ao meu ver, só vai contribuir ainda mais com o nosso programa e a garantia de uma alimentação adequada e saudável para as nossas crianças e adolescentes. Falar de alimentação escolar no mês da alimentação é importante demais, especialmente por saber que atravessamos o governo da fome, governo Bolsonaro, que deixou o Brasil novamente no mapa da fome e na histórica insegurança alimentar e nutricional. Isso muda agora, Luana, num novo governo? Que cenário a gente tem hoje para alimentação, quando a gente pensa nas políticas públicas que a gente estava discutindo agora, né? Bom, João, acho que eu posso dizer que a gente está num momento de reestruturação de políticas públicas, né? Principalmente aquelas que falam sobre o direito humano da alimentação e nutrição e a segurança alimentar e nutricional. Pensando um pouco o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a partir de uma resolução lançada pelo FNDE, a resolução de número 6, que saiu no ano de 2020, foi preconizado que aconteça uma restrição de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar, pensando que as escolas públicas elas possam estar oferecendo alimentos cada vez mais saudáveis para os nossos estudantes.
E isso se baseia muito nas orientações do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Só abrindo um parêntese para localizar um pouco os nossos leitores, o guia ele vai separar os alimentos a partir do seu nível de processamento industrial, em 4 categorias. Então, a gente vai ter os alimentos in natura e minimamente processados. Os in natura vão ser aqueles alimentos obtidos à base de plantas ou animais e que estão prontos para o nosso consumo. Os alimentos minimamente processados, eles já precisaram passar por algum tipo de alteração mínima na indústria, como, por exemplo, um processo de moagem ou de secagem, uma catação de grãos, por exemplo. Os alimentos processados, a gente já precisa ter uma certa atenção. O guia fala que a gente deve limitar cada vez mais o consumo deles, porque eles já são alimentos que eles vão ser fabricados com uma grande quantidade de sal, açúcar, para o seu, vai ter uma maior conservação. E a gente tem também os alimentos ultraprocessados, que às vezes algumas pessoas chamam inclusive de produtos, né? Porque já não se consegue, às vezes, nem reconhecer qual era o alimento base daquele alimento ali, né? Então, eles são basicamente formulações industriais feitas com diversos tipos de ingredientes culinários e pobres nutricionalmente. Então, a gente já tem muitos estudos que vão relacionar, né, esses consumos desses produtos ultraprocessados com problemas à nossa saúde e principalmente também à saúde das nossas crianças. Então, a partir dessa resolução, a gente pretende, né, fazer a restrição desses alimentos processados e ultraprocessados. E aí, em parceria com o pessoal do Nupens e da Unicamp, a gente conseguiu verificar que os municípios brasileiros, antes mesmo de 2020, já estavam prontos para cumprir com essa recomendação. Então, a gente espera aí que para os próximos anos, a gente cada vez mais tenha essa mudança dos hábitos alimentares dentro das escolas, com cada vez mais alimentos de verdade para os nossos escolares. E que diferença faz, então, esse alimento vir dessa agricultura familiar, do campo, Luana? Faz toda a diferença, João. A gente falar sobre a comida de verdade, falar sobre a comida do campo dentro das escolas, é falar também sobre saúde. A gente sabe que a agricultura familiar, de base comunitária, agroecológica, ela vai estar preocupada com o não uso de insumos químicos que vão contribuir negativamente para a nossa saúde. Então, a gente já tem uma proteção nesse sentido. A gente vai ter alimentos que condizem com a sua safra. Isso vai tornar eles também mais nutritivos para quem está recebendo esses alimentos. Então, falar sobre a comida do campo é falar também sobre saúde, é falar também sobre a cultura alimentar das nossas regiões, né? A gente tem um país enorme e com diversas formas de culturas alimentares. Então, a gente trazer essa comida de base tradicional, de um circuito próximo ali dessas escolas para dentro da escola, é garantir também que a própria criança esteja comendo alimentos que fazem parte da sua base alimentar em casa, fazem parte também da sua cultura alimentar. E além disso, a gente também vai estar defendendo esse ambiente escolar da captura corporativa de grandes empresas que só visam lucro e muitas vezes querem inserir alimentos ali dizendo que são muito saudáveis e muito ricos para as nossas crianças e adolescentes, mas na verdade a gente vai olhar por trás e eles têm outros interesses ali muito sombrios, né? Então, a gente falar de comida do campo dentro das escolas é falar de saúde, é falar de cultura alimentar, é falar do direito à alimentação. Programas como o PENAI, que a gente vinha falando, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são importantes demais. Mas precisa de revisões, de ajustes, atualizações. Voltar às políticas públicas pela alimentação foi muito importante na retomada desse novo governo Lula, né? Mas é preciso ir além. Luana, quais as dificuldades hoje para o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Ainda são enfrentadas algumas dificuldades e desafios para a execução do programa em diversas realidades e localidades, principalmente aquelas também voltadas aos povos e comunidades tradicionais, que enfrentam grandes desafios nos territórios que têm altas concentrações, por exemplo, de matrículas indígenas e quilombolas. E falar sobre isso, é importante que a gente fale também sobre o monitoramento desse atendimento dessas diretrizes do PNAE nessas comunidades, né? E como isso vai contribuir diretamente para a garantia dessas populações mais vulneráveis ao direito humano à alimentação adequada.
E quando a gente vai pensar desse monitoramento, a gente realizou uma pesquisa junto aos conselheiros de alimentação escolar, que são o CAI, que é obrigatório ter em todos os municípios que recebem, né, o financiamento do FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, ao dialogar com os conselheiros sobre as principais dificuldades encontradas para a alimentação escolar das suas localidades, eles relatam principalmente a falta de vontade política e também a inadequada infraestrutura e falta de equipamento em cozinhas escolares, a baixa presença, né, insuficiência de nutricionistas e cozinheiras escolares também. Então, quando a gente fala no atendimento de algumas populações mais específicas, como os indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, e também os nossos alunos que possuem necessidades alimentares especiais, a gente precisa muito de um cardápio que seja adequado a essas realidades, né? E que seja dialogado também, construído através da nutricionista, com a cozinheira, com a agricultura familiar e outros setores, para a gente conseguir uma execução plena. E aí a gente encontra muitas dificuldades, né? Quando a gente não tem uma quantidade adequada de profissionais nessas escolas, de nutricionistas, que vão estar podendo também estar garantindo. E quando a gente também não tem um incentivo aos conselheiros para que realizem esse monitoramento e a gente possa estar pensando, né, o aprimoramento dessas políticas. Acho que um outro ponto que a gente tem importante é que a gente hoje em dia não tem um mecanismo específico para pensar o reajuste do PNAE anualmente. Então, os valores que são repassados, eles atualmente são insuficientes para a gente conseguir executar corretamente o nosso programa. E a gente acaba ficando muito à mercê de vontades políticas e mudanças do governo sobre a existência de um novo reajuste ou não. É preciso pensar na alimentação em todas as etapas da nossa vida, inclusive na alimentação escolar. Esses que serão os herdeiros, as herdeiras do futuro. Que futuro é esse quando a nossa alimentação está envenenada? Não, precisamos pensar numa alimentação que seja agroecológica, sustentável, uma agroecologia que alimente o país através da agricultura familiar. Muito bem, a gente continua essa conversa já aqui com Luana, mas agora a gente faz uma pausa aqui no programa. Fica aí que a gente volta já com mais do Dia Nacional da Alimentação Escolar. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem Comida de Verdade. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM. Ei, acabou a crise, hein? Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Luana de Lima. Hoje, o nosso assunto é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Luana, falar de comida de qualidade na escola é mais que falar de alimentação, né? É saúde, dignidade, educação. A comida de qualidade, inclusive, aumentou o desempenho dos alunos na escola, segundo, inclusive, a pesquisa do IPEA. Mas a gente tem dois problemas que são grandes ainda, né? A falta de vontade política de muitos lugares, né, para fazer com que o PNAE seja acessado por agricultores e agricultoras, o PNAE sendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E 2, o entendimento da importância de uma alimentação sem veneno, né, sem agrotóxicos, ainda que vindo dessa agricultura familiar. Isso é discutido, Luana,
Como é que a gente faz com que essa discussão, esses problemas, eles deixem de existir? Realmente são dois grandes problemas, né, que são discutidos sim. E acho que eu não poderia deixar de falar sobre eles, falando um pouquinho também da importância da gente pensar as ações de educação alimentar e nutricional dentro das escolas, né? Então, ela vai ser um mecanismo fundamental para a gente estar pensando essa mudança dos hábitos alimentares, a inserção de alimentos sem veneno, né, também dentro das nossas escolas. E a gente tem sim a possibilidade de estar inserindo alimentos orgânicos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E eles estão completamente relacionados também às diretrizes do PNAE, né? Por possuírem uma maior riqueza nutricional, o não uso do agrotóxico, né? O que favorece um desenvolvimento sustentável. Então, a melhor forma de adquirir esses alimentos orgânicos e agroecológicos dentro do PNAE é através das chamadas públicas, que aí devem ser dialogadas para sua construção, né? E que contemplem também as demandas do programa, pensando uma ampla divulgação também para os agricultores familiares e as condições da agricultura familiar, né? Como a logística, a sazonalidade, possíveis perdas de produção, entre outros pontos. Uma pesquisa que foi desenvolvida pela Articulação Nacional de Agroecologia e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, o FPSAM, que é a comida de verdade nas escolas do campo nacional da cidade, agroecologia e alimentação escolar, ela vai demonstrar para a gente que a inserção dos alimentos agroecológicos na alimentação escolar é uma realidade e pode contribuir muito para a mudança dos hábitos alimentares das nossas crianças e suas famílias. A gente falou também da fome aqui, né? Hoje o Brasil tem 8,4 milhões de pessoas subnutridas. É um número muito grande, mas muito menor de alguns anos atrás, né? Luana, como que o PNAE pode contribuir para combater a fome e para também a promoção de uma alimentação que seja saudável, né? Especialmente num contexto de crise social, que a gente começa a se recuperar. Uma crise que é alimentar. João, acho que o PNAE tem um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e adequada em contextos de crise também, né? O OAE ele surgiu justamente no contexto de crise da pandemia de Covid-19, onde se viu a necessidade, né, de que a disponibilidade de alimentos para os estudantes ela não fosse pausada durante o período da pandemia, né? Justamente por esse caráter também de conseguir suprir, né, uma situação de fome em meio a uma crise social. Acho que nesse diálogo que a gente fez aqui agora, a gente já apontou alguns caminhos, né, como, por exemplo, a presença de alimentação com base agroecológica, da agricultura familiar, de comunitária, na agricultura familiar, então, na alimentação escolar, perdão. Então, a gente pensar em caminhos mais curtos desse alimento para chegar nas escolas, ele vai estar contribuindo aí com uma outra crise que a gente tem, que é a crise climática também, né? Porque hoje em dia a gente acaba tendo um custo altíssimo de transporte em muitas localidades e um gasto com logística que vai produzir mais efeitos do gás estufa e contribuir para um aquecimento global, né? E a gente quer evitar isso. Então, a gente pensar nesse alimento, pensar em todo o circuito que ele passa, né? Não só no consumo, mas na produção, no consumo, no descarte, de que forma ele está sendo descartado também, de que forma ele está chegando nessas escolas. Acho que é um caminho para a gente contribuir muito para esses pontos que você citou. Outro ponto que eu acho importante também para a gente ajudar a contribuir, né, com essa alimentação adequada e saudável dentro do contexto escolar é as regulamentações das cantinas escolares. Então, a gente sabe aí que a gente tem cantinas escolares, né, tanto em escolas particulares, mas também em algumas escolas públicas. Quando a gente fala do PNAE, a gente fala muito das escolas públicas, né? Mas a gente já tem algumas experiências, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e Niterói, onde a restrição da presença de produtos ultraprocessados dentro das escolas, tanto públicas quanto particulares, vem contribuir muito para a saudabilidade dessas crianças. Então, a gente ter também uma regulamentação dessas cantinas, da presença desses alimentos que são maléficos à nossa saúde, né, dentro desses ambientes escolares, vai contribuir muito nesse processo. E já existem alguns estudos, inclusive, que vêm
também demonstrar que as cantinas que pautam e têm, né, alimentos saudáveis para serem vendidos, às vezes pode-se ter uma ideia de que vai perder lucro, algo do tipo, mas que é justamente pelo contrário, que essas cantinas elas também continuam tendo lucro e tendo sustentabilidade, tanto para quem está vendendo, quanto na contribuição, né, de uma alimentação adequada também nesses ambientes. Então, como é que a gente vence essa barreira? Como é que a gente faz com que mais agricultores, agricultoras familiares, agroecológicos, camponeses possam também gerar renda, vender alimento de verdade para as escolas? Afinal de contas, a alimentação escolar e esses programas que a gente vem falando, né? O PAA, o PENAI, eles alimentam as crianças, as escolas, mas também o campo, né, Luana? Acho que algum dos caminhos para a gente quebrar essas barreiras é existir também a vontade política, né? Como a gente já falou um pouquinho. Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque a partir de um diálogo intersetorial também, dentro dos municípios ou estados, enfim, diversos âmbitos, a gente consegue caminhar muito mais fortalecido, né? Quando a gente caminha junto. Então, imagina sentar a Secretaria de Agricultura, a Secretaria que fornece assistência técnica e extensão rural, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, e conseguir pensar em arranjos locais que vão contribuir para a gente diminuir as dificuldades desses agricultores estarem acessando as escolas e garantindo uma alimentação de mais qualidade para os nossos estudantes. Então, eu acho que o diálogo, João, é um passo fundamental assim, para todo esse processo. E aí, nesse processo também, a abertura de diálogo, né, das nutricionistas, dos agricultores familiares, para a gente pensar a formulação de cardápios que sejam adequados à cultura local, à sazonalidade daqueles alimentos que estão sendo produzidos ali no entorno daquela escola, no entorno daquele município. Então, acho que são alguns caminhos assim que a gente pode pensar para quebrar essas barreiras. Um outro deles, e não menos importante, é a existência de boas medidas regulatórias nessas localidades. Então, a partir do momento também que a gente consegue ter leis que protejam esse ambiente escolar e favoreçam também a participação desses agricultores e agricultoras no PNAE, a gente consegue também estar protegendo esse ambiente escolar e garantindo mais qualidade na alimentação das nossas crianças. Para quem tiver mais interesse também em estar conhecendo um pouco mais sobre isso, a gente tem também um outro ponto que seria o controle social ativo, que eu acho que a partir do momento que a gente tem um controle social ativo no seu monitoramento, conhecendo como está a situação da sua localidade, essas dimensões que a gente fala, né, que existem dentro das diretrizes do PNAE, acho que contribui muito. E pensando nisso, o Observatório vai estar lançando agora, nessa próxima semana, o Levanta Dados Monitoramento, que vai trazer um pouco das análises desses indicadores do PNAE, né? Pensando no acesso da agricultura familiar, a promoção da alimentação saudável e adequada dentro das escolas. Então, é um material também para ser aprimorado, conhecido, né, pelo controle social e ser apropriado mesmo pelos nossos conselheiros e conselheiras, ou quem mais tiver interesse em conhecer mais também sobre o programa, e a gente realizar também esse monitoramento nos nossos municípios, porque aí a gente pode cobrar que a execução do programa seja feita corretamente, não é? Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico, Luana. Mete o Bico é onde você traz os seus pontos finais e mete o bico nas questões. Bora lá? Luana, nesse Dia Nacional da Alimentação Escolar, que a gente vem conversando aqui, né, o dia 21 de outubro, é muito importante a gente pensar no futuro e também em nossa alimentação e políticas públicas para a agricultura familiar, para quem nos alimenta, né? Aí eu te pergunto, agricultura familiar, agroecologia, para quê? Mete o bico. Acho que a gente poderia discorrer sobre muitos motivos do porquê a agricultura familiar e da agroecologia, mas acho que o ponto principal que eu poderia falar agora é para a gente adiar o fim do mundo, né, João? A gente sabe o quanto é importante a gente pensar e repensar nossa relação com o alimento, com o nosso consumo, com a produção dele, com o descarte também, né? Então, principalmente pensando em todas essas crises que a gente vem enfrentando atualmente. Então, por conta disso, eu quero também apresentar para vocês uma campanha que está sendo desenvolvida pelo Observatório da Alimentação Escolar em prol do reajuste permanente e anual para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.
porque apesar de termos tido um reajuste agora no início do governo Lula, ele ainda é insuficiente para cumprir com todas as perdas inflacionárias que a gente veio tendo ao longo desses anos, né, que não tiveram reajustes no PNAE. Então, cada vez mais o PNAE vem perdendo o seu poder de compra. Isso significa, de forma bem prática, assim, menos comida e menos qualidade na alimentação desses estudantes, né? Então, por isso, o AE vem convidar todo mundo para estar se somando com a gente nessa luta, nessa campanha, pedindo mais dinheiro para a alimentação escolar e que seja implementado um reajuste de mecanismo permanente anual do programa para que ele não fique à mercê das vontades políticas dos nossos governos. Lembrando sempre que nesse período também aí de segundo turno, a gente olhar as pautas das pessoas que a gente está elegendo, se eles estão comprometidos também com os princípios que a gente acredita e se eles também estão comprometidos em contribuir com o cofinanciamento da alimentação escolar, porque também a gente pensar em mais dinheiro dentro do programa, a gente consegue pensar também em uma maior porcentagem de compra de alimentos na agricultura familiar e mais qualidade de saúde dessa alimentação para os nossos estudantes. É isso, Luana. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui, né, de conversa tá chegando ao fim. Tem alguma consideração final, alguma mensagem que você quer deixar para quem tá nos ouvindo até aqui, Luana? Quero primeiro agradecer a você, João, por esse diálogo maravilhoso, ao Centro Sabiá pelo convite e oportunidade e aos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Eu quero encerrar essa participação, então, com um trecho em um dos nossos livros, que foi uma parceria da FIAM Brasil com a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e o OAE, que se chama Mulheres, Agroecologia e Alimentação Escolar. E ele vai trazer algumas recomendações ao PNAE, tanto para nível municipal, estadual, secretarias, de como a gente pode estar fortalecendo a inserção, né, das mulheres nas compras públicas do PNAE. E aí, Dona Eliette Cunha, que é lá da Associação dos Pescadores de Remanso, na Bahia, diz assim pra gente: o PNAE, para nós pescadoras, foi uma bênção, porque nos assumimos como pescadoras. Antes eu não me assumia como pescadora, eu era mulher de pescador. Então, com a chegada do PAA e do PNAE, nós tivemos a oportunidade de nos reconhecer e colocar o peixe na merenda escolar. E foi uma luta grande, porque tivemos resistência das diretoras, das merendeiras, que diziam que o peixe fedia. Nós tivemos, por muitas vezes, entrar para dentro da cantina das escolas e ensinar as merendeiras a fazer o peixe da melhor forma. E dessa forma, elas foram aceitando o nosso pescado dentro da escola. Nossa luta foi grande, está sendo grande, mas nós estamos conseguindo, na resistência mesmo. E desde a lei, nós só deixamos 2 anos sem colocar produtos, que foi na pandemia. Então, com essa fala inspiradora de Dona Eliette, eu quero dar o grito final, que é: viva a alimentação escolar! Viva a comida de verdade nas escolas e sigamos juntos pela defesa do direito à alimentação. Viva! Viva o direito à alimentação, viva a agroecologia, viva a alimentação escolar de qualidade. Luana, muito obrigado por esse papo aqui com a gente hoje, tão engrandecedor. Gente, hoje eu conversei com Luana de Lima, assessora de sistemas alimentares da FIAM Brasil. Ela que é especialista em saúde da população do campo, pesquisadora do Culinafro. Luana está como assessora executiva e de pesquisa no Observatório da Alimentação Escolar, que é o OAE. Você pode acessar, inclusive, através do nosso site, o Centro Sabiá. Clica lá e se ligue nas postagens que o OAE faz, são muito boas. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai chegando ao fim. O que não acaba é a produção do Centro Sabiá. No Instagram, no Twitter, no Facebook, você vê tudo o que estamos fazendo, além de, é claro, nosso site www.centrosabiá.org.br. Lá você não só vê, como também pode vir para o Centro Sabiá e participar com a gente. Vire um doador, vire uma doadora e faça parte dessa luta. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá. Mas antes da gente ir embora, eu quero fazer uma pergunta para você responder aqui pra gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.